Fala pessoal, beleza? Tô fazendo um vídeo hoje aqui para mostrar o primeiro bot que está chegando há 3 meses aí em uso no bot web, né? Esse bot eu já uso há bastante tempo no desktop, já vai fazer 10 meses que eu trabalho com ele no desktop. O desktop ele trabalha muito bem, ele tem um resultado relativamente bem melhor do que teve aqui no web, né? Já falei disso algumas vezes, né? Que essa questão da limitação da liquidez do Match Odds ajuda muito o bot a conseguir melhores entradas, né? Eu acho que deveriam dar essa opção para a gente no bot web. Disseram que essa opção iria aparecer, mas até agora ela não apareceu. Então, estou demonstrando aqui, né? Mas o objetivo não é só demonstrar isso aqui, mas é também lançar algumas ideias sobre uma discussão que já foi feita no nosso grupo aí no grupo de bots aí do Harada, né, várias vezes, sobre validação, né? O que tem de especial nesse bot aqui? Um bot que trabalha com uma odd média muito pequena, né? Ele trabalha com a odd aí por volta de 1,10. Que no lei, né, no caso que ele trabalha em lei, é por volta aí de 9, da odd 9 até 10,5. E o que acontece? A gente discute muito sobre validação, né? E eu tenho percebido, desde que quando comecei a trabalhar com esses bots, uma relação muito complicada entre o tempo de validação, o número de entradas e a odd, né? O que eu tenho percebido em relação à odd é o seguinte: quanto menor é a odd, mais difícil é perceber a qualidade de um bot e a possibilidade de trabalhar com ele, né? Esse bot aqui está chegando então há 3 meses e trabalha nessa faixa de odd aí de 1,10. Quando comecei a mexer com isso, eu sou de humanas, né? Eu não sei nada de matemática, então é muito difícil para mim entender esses conceitos matemáticos, mas depois dos bots, no trade em geral eu já comecei a olhar um pouco mais para aprender coisas da matemática, mas agora com os bots então tenho tentado muito mais fazer isso. E conversando com um amigo, né, que eu encontro às vezes sobre essa questão da matemática e da probabilidade, né? O que ocorre com a probabilidade é que a gente tem concepções muito, assim, muito toscas do que significa probabilidade, né? As pessoas que trabalham com essa área têm um pouco mais de entrada nisso, parece que acabam se dando melhor no trade, talvez por conta disso, né? A gente tem uma compreensão um pouco mais sofisticada do que significa a probabilidade, né? O que ocorre com a probabilidade é que, e eu não entendia, é que quanto maior o número de entradas, né, ou quanto maior o número de vezes que uma coisa acontece, mais existe a aproximação da probabilidade se realizar, né? Então, se eu tenho uma probabilidade de 10%, num espaço de 100 entradas, no espaço de 100 opções, de 100 acontecimentos, eu posso esperar que aconteça 10 vezes. Mas o que vai acontecer? Nesse espaço de 100 entradas é pouco o número, se eu posso dizer assim. Né? Então é mais fácil que ocorram distorções. Então, quanto maior é esse meu número de entradas, maior é a probabilidade de que a coisa se repita. Então a gente tem que respeitar muito a matemática e tem que respeitar muito quem entende de matemática, quem entende de odd, de probabilidade, porque olha esse bot, né? Ele chega aqui então a 1033 entradas, né? Ele chega agora nesse nível de 1033 entradas e ele trabalha numa odd de aproximadamente aí 1,10, né? E olha o win rate dele, né? Veja a perfeição, né, acontecendo assim, né, nesse tempo todo, né? Então ele tem lucro, né? Ele está em lucro, mas são 3 meses que eu diria assim muito conflituosos e difíceis, né? Imagina se eu tivesse começado a fazer análises no primeiro mês, no segundo mês, né? Você vê aqui que ele termina o primeiro mês mais ou menos aqui, ele chegou a ter um lucro aqui de 11, né, 10, 11 e pouco aqui. Depois no final do primeiro mês mais ou menos aqui, ele tá com um lucro ali de R$ 2 e pouco. O segundo mês, ele passa todo em red praticamente, já chega a pegar aqui 7 mais ou menos aqui de lucro, mas vai devolvendo, né, e começa o terceiro mês no negativo, em menos 2,40 e vai subindo aqui, né? Chega aqui a R$ 14, devolve.
agora está ali com 12 e pouco, não, 11,23, né? Então, o que significa isso aqui para a gente, né? Significa que essa odd de 1,10 ela é muito mais difícil de validar um método, né? Eu só deixei esse tempo todo, né, aqui porque eu conheço esse bot do trabalho dele no bot desktop, né? Então eu imaginava que ele poderia funcionar um pouco pior aqui. Eu acho que ele está funcionando um pouco de forma um pouco menos eficiente no bot web, mas eu sabia que era pouco tempo, que eu tinha que esperar um pouco, né? E exatamente, né? Quando ele chega aqui a 1.000 entradas, é muito mais fácil perceber, então, né? Aqui na win rate dele, como essa probabilidade ela realmente se realizou e como eu consegui tirar aqui, né, uma titica aqui de valor dessa situação, né, de aqui 1,77%, né? Se a média dele então, né, é essa odd, essa probabilidade dos 10%, esse meu bot está conseguindo tirar aqui 1%, né, 1,77% a mais aí de entradas, ou seja, ele está mais ou menos umas 17 entradas de vantagem quando você considera o lucro bruto, né, não só o número de entradas. Então, essa aqui já é assim, já é a minha interpretação desse bot, já tem ligas que eu tirei, já tem muitas coisas que eu modifiquei, desde o vídeo que eu fiz dele. Acho que a última vez que eu fiz um vídeo desse bot aqui foi em março, não sei bem, né? Mas, né, eu considero aqui, né, são 6 bots que eu considero que são um bot só. Porque eles fazem a mesma entrada, mas eles trabalham em mercados de gols diferentes. Então, eu considero que cada um está trabalhando com R$ 2, né? Então eu considero que a stake desse bot é de R$ 12, né? Porque são 6 bots trabalhando com R$ 2. Então ele conseguiu aqui em 3 meses quase uma stake de lucro, né? Trabalhando nessa odd de 1,10. Eu acho realmente muito assim é um lucro bem interessante, né? Não, eu não acho que a gente pode olhar isso com uma. A gente pode achar que não é tanta coisa assim, porque são só R$ 11, mas é, né, um lucro muito considerável, né? E por que essa odd baixa ela é tão complicada? Se a 1,10 é complicada assim, imagina outras odds aí, 1,03, 1,02, né? Então, conversando com um camarada aí que está na luta dos bots comigo, ele me mandou duas imagens. Ele mandou uma imagem que é uma espécie de uma simulação, né? Uma projeção do que acontece quando você trabalha com uma odd de 2,0, né, representa aí 50% de chance, e com uma odd 1,03, que representa 3% de chance. Então, o que essa imagem aqui significa? Né? Você faz uma simulação de quantidade de entradas aqui e da variação possível, né, de se encontrar dentro desse número de entradas. E o que a simulação mostra aqui para gente é que de, na odd de 50%, né, que é a odd 2,0, então tem aqui a linha do 60%, aqui a linha do 40%, e a linha do 50% é essa branca aqui no meio. Né? Então a gente percebe que, né, depois de 1.000 entradas, né, tá embaixo aqui, ó, 1.000 entradas, depois de 1.000 entradas é que um método que trabalha mais ou menos aí na odd 2, que ele consegue então atingir aí uma constância, né? Você pode esperar, né, de um método que trabalhe na odd 2 que ele fique aí 1.000 entradas, né, indo muito para cima, muito para baixo, para só depois de 1.000 entradas essa relação de lucro e número de entradas começar a entrar nos eixos, né? Isso aqui é uma simulação, né, de você pensar os piores casos, os melhores casos, né? Quanto que que você precisa considerar que você tem 50% de uma chance acontecer, 50% de chance de uma coisa acontecer, então significa que em 1.000 entradas, 500 vezes pode dar errado, 500 vezes pode dar certo, né? Então, conforme você bota para trabalhar, colocando um caso muito extremo aí de probabilidade, né, pode ter um momento que ele vai chegar aqui, né, a quase 70% de quantidade de acertos, né, e ele pode cair ali em algum momento próximo ali dos
talvez próximo ali dos 40% de acerto, né? Mas aí, né, ao longo prazo de 1.000 entradas, né, a partir de 1.000 entradas você já começa a ver uma probabilidade de que ele vá se mantendo, né, de que ele vá se sustentando. Mas aí, quando a gente passa para a odd 1,03, olha como essa variação, né, de green e de red, ela é muito maior e ela é muito mais pesada, né? E é aqui, ó, só depois aqui de 4.000 entradas é que ele começa a entrar na probabilidade mesmo, né? Que é aqui, ó, de tá esse 0,97 aqui, né? Que é a quantidade de acertos que uma odd 1,03 precisa ter, né? Então olha onde vai embaixo, em cima, né? Aqui, né, num bom momento ele chega ali a quase 98% de chance, né, de quase 98% de acerto, ele desce ali a quase 95%, mas olha aqui, né, a quantidade de sobe e desce que você pode esperar de um método que trabalha em odds tão baixas, né? E aí, né, você olha esse gráfico aqui, né? E olha esse gráfico aqui, olha a diferença do sobe e desce, né? Então é por isso assim que muitas vezes a gente se assusta com esses métodos de odds muito baixas e muitas vezes a gente se anima também, né? Se você pega uma good run dessa aqui, né? Você acha que encontrou a mina de ouro. Só que depois, né, vem a devolução toda, né? Porque um head só num método que trabalha na odd 1,03 o head é muito grande, a quantidade de entradas que você precisa depois de acertos é muito grande. Então, olha a montanha russa que é o lucro, né, da pessoa que trabalha com uma probabilidade dessa. E aí, olha para essa imagem aqui, né, olha para essa variação e olha lá o meu bot da 1,10, né? Você vê muito parecido, né? Essas subidas muito íngremes, né? Nossa, parece que você vai ficar rico, né? De R$ 4 vai lá para 12, né? Aí depois uma descida também de uma vez só, e vai, e troca. Aí aqui deu essa subida aqui, mas eu nem me animo muito não, né? Parece que ele deu uma engrenada um pouco melhor aí por conta do início da temporada europeia, né? Mas a gente não precisa ficar muito tão animado, né? Pode ser que aí nas próximas semanas ele devolva isso aqui, porque é muito fácil, né? Ele aqui com R$ 11 de lucro, se ele pegar 6 heads em sequência já era, tá em zero, devolveu tudo, né? E tem outra aqui que faz a mesma entrada, que está em teste, no desktop já está em teste há muito tempo e está bem, mas aqui eu já sabia que ia ser complicado, que é esse grupo aqui que faz a mesma entrada com outras propriedades em outro tempo, né? Faz a entrada em back também. E olha como ele vai, né? Pior ainda, né? Como a montanha russa dele é muito mais complexa ainda. Olha aqui, depois de 3 meses ele chegou aqui a ter 30 centavos de lucro, né? Depois, com quase 3 meses ele estava aqui e agora está aí num lucrinho aí de R$ 6,91. Então é isso, é o primeiro bot aí que se aproxima desses 3 meses de teste no bot web. Não estou muito animado, né? Eu continuo usando o bot desktop e não vou parar de usar o bot desktop por conta disso aqui. Até a gente ter um filtro de liquidez, métodos que a gente descobriu no bot desktop vão tender a funcionar de forma muito pior aqui no bot web, né? Então o objetivo desse vídeo foi te alertar aí para a dificuldade que é validar um método, validar um bot que trabalha com odds muito pequenas e você perceber aí o que pode se esperar de variabilidade, né? Olha quando ele vai chegar aqui no mais baixo, ele chega em menos 8,36, né? Ele veio aqui de 13,21 para praticamente um mês de trabalho chegar ali a 8,36 de prejuízo. Então, isso aqui realmente não é fácil não, né? E esses aqui são os grupos deles, né? Estou mostrando aqui só para vocês verem que está na conta real, né? Que está trabalhando na conta real aqui. Esse aqui é o que eu mostrei, né? Do 79. E esse aqui o dos 80 minutos, né? Olha, já pegou algum green aí, e enquanto eu estava fazendo o vídeo nem vi, já está aí com 12,27. Então é isso aí, galera, só para alertar, né, sobre essa dificuldade e sobre essa extrema paciência necessária na hora de testar métodos
que trabalhem com uma odd muito pequena. Valeu, abraço.